Bolsonaro diz que Lula não está com faculdades mentais normais. Ex-presidente afirmou que o sistema voltou e chamou o petista de dominado pelo ódio. Outra informação, Valdemar Costa Neto volta a pedir a Moraes para falar com Bolsonaro. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Preste bem atenção, nessa fala do descondenado é importantíssimo o seu compartilhamento. A imprensa não vai dar destaque nessa fala absurda, então cabe eu e você fazer o trabalho do compartilhamento. Urgente, Lula mostra sinais de desequilíbrio moral ao romantizar casamento com menina de 12 anos. No meu mundo e na lei, isso tem outro nome. Quando eu cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave pro Felipe, ele me disse que tem 10 filhos, era para ter 13. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos, e ele está apaixonado por ela há 28 anos. E ele está criando a família dele com muito carinho. Ele é catador de papel. Ele ganha no máximo 20 ou 25 reais por dia para poder sustentar a família. Quando eu cheguei na casa do Felipe, que eu fui entregar a chave para o Felipe, ele me disse que tem 10 filhos, era para ter 13. E ele casou com a menina, ela tinha 12 anos, e ele está apaixonado por ela há 28 anos. Urgente, Haddad é questionado sobre como parar o dólar cair, mas fica sem resposta. Ao invés de passar confiança para o mercado, Haddad se mostra completamente despreparado para o cargo. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Como você está avaliando isso para acontecer essa subida do dólar? A diretoria lá tem autonomia para atuar quando entender conveniente. Não existe outra orientação. Tem autonomia para atuar. Mas você tem uma análise sobre isso, esse deveria? Eu falei, a minha análise é que o câmbio vai acomodar. Essa é a minha análise. Diante de quê? O que é que vai levar o câmbio a acomodar? Na opinião do senhor, nessa sua análise? Tudo que nós estamos fazendo é entregando. Ministro, E os compromissos do presidente. ministro, quais medidas que o senhor vai apresentar para o presidente que pode tirar o redução de gastos? Depois de eu apresentar para ele, eu apresento para você. Saiu hoje que o governo está discutindo uma proposta de mudança no mandato do presidente do Banco Central. Isso está em discussão? Eu não vi discussão sobre isso. Onde é que saiu? CNN. Ministro, o presidente falou em responsabilidade fiscal agora como compromisso. A senhora acha que já é fruto dessa conversa que o senhor teve de manhã com o presidente e do encontro com os economistas ontem? São compromissos de vida toda do presidente. Não, eu queria que o senhor falasse um pouco desse encontro que teve dos economistas com o presidente no final de Mas é um semana. compromisso de vida toda do presidente. Ele vai ensinar isso para o presidente. Está no 10º ano de governo. Bom? Ministro, essa reunião de Meus amigos, preste bem atenção agora nesse vídeo, que é muito importante sua atenção e o seu compartilhamento. E daqui a pouco a gente volta com as notícias do dia. O ano e meio de governo Lula é um desastre completamente anunciado. Nós, a todo momento, anunciávamos, olha, vocês vão sentir saudade do Bolsonaro. E hoje o que a gente mais ouve na rua é, presidente, como o senhor faz falta, as pessoas se dirigindo ao Jair Bolsonaro. Mas objetivamente, quais são os pontos que o senhor destaca que, digamos, estão sendo mal sucedidos na Não, em administração? primeiro lugar, ele coloca, ele gasta uma energia danada para perseguir os opositores políticos. É o tempo inteiro falando de censura. Ele usando uma parte da Polícia Federal para perseguir Mas Bolsonaro. ele falou nessa semana que está pensando em anistiar os ativistas que participaram do 8 de janeiro. Mas ele faz, o Lula mente demais. Você não, eu acho que ele já se confunde na própria mentira. No mundo paralelo do Lula, você não sabe mais o que é verdade que ele está falando, não. Eu sou contra a taxação das blusinhas. Ele vai agora sancionou. Ou vai pagar agora com as compras até $50 por importados. Então eu vejo uma instabilidade gigante, uma desordem.
um governo que são várias ilhas, porque ele precisou lotear todo o governo para tentar conseguir uma base no Congresso Nacional, que ele não tem uma base sólida até hoje. O Pantanal lambendo em chamas, recordes de queimadas, esse é o recorde que o Lula bate, é esse, recorde de queimadas, e não consegue mostrar ali uma força para conseguir resolver o problema. Índice de criminalidade voltando a subir. Nós temos a reforma da Previdência, o Banco Central independente, que se assim não fosse, Ricardo, a inflação já tinha explodido. Ele ataca o Roberto Campos Neto, mas ele tinha que beijar o pé do Roberto Campos Neto todos os dias, porque se ele tivesse colocado um cupincha dele para ser o presidente do Banco Central e na canetada baixar os juros, a consequência óbvia seria explodir a inflação, explodir o desemprego. O que passa lá para fora? Olha, o Brasil é um país que a qualquer momento vai ter um descontrole das suas contas públicas, ou seja, aquilo que ele arrecada, ele gasta muito mais do que aquilo que ele arrecada, ele faz dívida. Então, para quem está nos assistindo, se você ganha R$1.000 por mês, você está gastando R$2.000 por mês, você vai ter que começar a ir a um agiota para tomar dinheiro emprestado para poder começar a pagar suas contas. Daqui a pouco você não aguenta mais pagar essa sua dívida, você vai pegar outra dívida para pagar a dívida anterior e mais as suas contas. É o que está acontecendo com o Brasil. O medo dos investidores de haver uma boca rota aqui, o Brasil se tornar inadimplente com os seus compromissos. O governo não dá nenhuma sinalização, Ricardo, de que vai diminuir gasto. E não dá exemplo nas mínimas coisas. O cara vai para fora para fazer passeio internacional com a Janja e esbanja de uma forma, eu acho, covarde, uma forma desrespeitosa com o povo brasileiro. Com relação orçamentária, eu acredito que 1 bilhão é pouco para poder salvar uma vida. Quando nós temos em comparação a proporcionalidade de gastos em outras questões, como, por exemplo, 3,3 bilhões de gastos do presidente Lula com estadias e viagens. Nós temos 16 bilhões para a Lei Rouanet e eu acredito que 1 bilhão para você garantir a segurança nas escolas, principalmente crianças e adolescentes, é um gasto irrisório para um país que não falta dinheiro, mas pelo contrário, usa o dinheiro de forma irresponsável. Com relação à necessidade de vigilância armada, vejamos o comparativo com outras pessoas. Em 4 anos, o STF gastou 80 milhões com segurança armada. O STJ gastará 53 milhões em escolta armada. Deputados, e eu levantei aqui quais deputados usam segurança armada, mas eu não vou falar quem é, para poder não expor ninguém. Mas pesquisem, já gastaram 880 mil com segurança armada. 9,8 milhões gastos em diárias e passagens com seguranças do Lula. TSE prevê gastos de 59 milhões com seguranças na época das eleições. Ou seja, os ministros do STF, os ministros das nossas cortes, podem ter o gasto com segurança pública, mas as nossas escolas não. Então cai por terra essa questão em falar de necessidade de segurança nas escolas. Segundo ponto, eu tenho aqui uma manchete dizendo: vereadoras do PSOL em São Paulo contratam segurança particular após ataques a tiros. Isso cai por terra também, mais uma vez, a falácia de que a arma é usada para violência. A arma é usada para violência contra violentos. Ela não é usada contra inocentes, a não ser que venha de uma pessoa violenta, um traficante, um bandido. Ou seja, na hora que de fato é necessário usar, os grupos de esquerda se utilizam disso. E eu ouvi dizer com relação ao treinamento de professores com arma. E eu tenho aqui uma pesquisa também em minhas mãos. Metade da população brasileira defende que professor saiba usar arma. Isso aqui é da Folha de São Paulo. Se a Folha de São Paulo postou, então deve ser uns 80%, 90% da população brasileira. O que eu quero dizer com isso? De que, é claro, isso daqui seria algo que, na minha visão, seria algo excelente. Mas nós estamos dizendo de algo muito menor, que é colocar segurança armada nas escolas para defender. Ou seja, eu não tenho dúvidas de que se houvesse um plebiscito, deputado Paulo Birinski, isso passaria com margem, porque há filas nas escolas militares para os pais colocarem os filhos nas escolas militares, porque lá há segurança armada. Ou seja, nós precisamos aqui, como vários outros disseram anteriormente, ver de forma não somente ideológica, mas ver de forma técnica. E por fim, o último argumento e falácia é de que isso aqui é para beneficiar a indústria armamentista. Não é mentira. No parágrafo 1º diz que é possível a interlocuções, as parcerias com a Secretaria de Segurança, com a Guarda Municipal e com a Polícia Militar. Ou seja, nós estamos aqui precisando dar um passo como Comissão de Educação para poder dar o recado para a população brasileira que, mesmo que depois o projeto faça as alterações, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados não ficou inerte e não ficou omisso quanto à segurança das escolas. No mesmo época da Covid, que disseram: a fome tem pressa, a segurança das escolas também tem pressa. Obrigado, presidente. Está circulando na internet um vídeo, um corte de uma treta, uma espécie de uma discussão, um bate-boca entre 2 jornalistas
ou funcionários da Rede Globo, não sei se dá para chamar essas pessoas de jornalistas, e que me chamou a atenção. Chamou a atenção por quê? A imprensa ideológica internacional, que é a maioria, sempre tenta rotular qualquer pessoa que não é de esquerda ou que combate a esquerda como sendo extrema-direita. Para eles, não existe extrema-esquerda, não importa se eles estão invadindo bancos ou casas ou estabelecimentos, queimando ônibus, queimando viaturas da polícia, batendo em pessoas nas ruas. Não. Para eles não existe extrema-esquerda. Agora, qualquer pessoa que faça um argumento contra a esquerda e mostre escancário contra a esquerda é perversa, automaticamente essa pessoa vira extrema-direita. Para você ter uma ideia, o Elon Musk, hoje no mundo, é extrema-direita. Monark é extrema-direita. Mas aconteceu um caso interessante que me deu um relance de esperança. Essa vitória que a direita teve na França, a imprensa internacional está falando que é uma vitória da extrema-direita. E não é. Não existe extrema-direita na França. O que existe é uma extrema insatisfação com a esquerda. E num debate que estava tendo na Globo News, o Guga Chakra vai lá e fala que a extrema-direita, que estão preocupados com a extrema-direita, o problema é que essa pecha não pega mais. E a imprensa já está percebendo que essa narrativa só está os descredibilizando cada vez mais. Ficar usando a palavra, o termo extrema-direita para qualquer pessoa que se opõe à esquerda, está empobrecendo o debate. E está fazendo com que todos percebam que toda vez que a imprensa ataca alguém, é simplesmente porque essa pessoa ou esse grupo é contra a ideologia esquerdista. E aí, o jornalista lá, o Demétrio, ele fez um argumento justamente falando isso, né, da banalização do termo extrema-direita, e meio que deu uma cutucada no Guga Chakra. Guga Chakra é aquele que não penteia o cabelo. E aí, meu amigo, ao vivo, o Guga Chakra vai lá e solta os cachorros em cima do Demétrio, o Demétrio volta e solta os cachorros do Guga Chakra e vira aquela bagunça na Rede Globo. Assim, eu torço pela briga. Mas é interessante ver que já tem alguns lampejos de sanidade acontecendo no epicentro da ideologia esquerdista do jornalismo, que é a Rede Globo. Dá uma olhada. Marcelo, não quero entrar, eu já desisti de entrar nessa questão da extrema-direita, ela é extrema-direita, eu não vou entrar, eu prefiro ficar com Le Monde, com a The Economist, com o Eurasia, com o New York Times, com o Washington Post, com quase toda a imprensa mundial, porque eu tenho orgulho de ser jornalista, cientista político, tudo, enfim, eu sigo nessa linha, porque é assim que ela é descrita, inclusive, na França. Normalizar uma islamofóbica, xenófoba e racista contra árabes é muito grave. A direita tradicional não prega essas coisas. A direita tradicional é um conservadorismo tradicional e não um discurso do ódio. Demétrio, rapidinho, porque eu não posso derrubar uma pauta que vem depois do Ariel, mas diga. Nós podemos fazer uma opção. Nós podemos demonstrar indignação moral e uma outra opção é a gente explicar para as pessoas o que está acontecendo. Tá? Indignação moral é colocar um rótulo. Estão normalizando a extrema-direita. Não, agora eu estou respondendo, Guga. Não, agora eu estou respondendo. Espera um pouquinho. Ela foi de extrema-direita. Mas você corta a Flávio o tempo todo, eu não posso falar? Deixa ele falar um pouquinho, por favor. Como você pode ver, eu achei isso interessante. Treta, né? A gente já tá vendo... E o que é interessante, né? A gente já tá vendo em vários momentos alguns lampejos de sanidade na Globo batendo no Lula. Porque tá impossível de defender. E olha que é o governo que mais está despejando dinheiro nos cofres da Rede Globo, mas mesmo assim... Parece que todo esse dinheiro não consegue pagar a taxa de passação de pano, porque é muito pano. Então, mesmo a Globo estando recebendo, como nunca, dinheiro público do governo federal, ainda é impossível passar pano para todas as merdas que esse governo está fazendo. O William Bonner está lá passando o pano dele, mas a gente pode ver que já tem alguns jornalistas que já se recusam, provavelmente serão demitidos em breve. Mas eu achei interessante esse vídeo. João, última informação pra gente, manda ver. O presidente Lula afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais para se manter na presidência, até comprando voto, e mesmo assim perdeu. O petista disse que seu adversário não volta mais para o cargo até porque comprando voto, ele falou, João? Isso. Porque o povo precisa aprender a gostar da democracia. Abre aspas. 300 bilhões de reais para tentar não perder as eleições, comprando voto, dando dinheiro para taxista, para motoristas, distribuindo dinheiro para todo mundo, fazendo isenção, fazendo desoneração. Perdeu as eleições e eu vou contar uma coisa para você. Não volta mais. Fecha aspas. Em entrevista à Rádio Sociedade, de Salvador, na Bahia, Lula declarou ainda que só foi candidato nas últimas eleições porque era o único capaz de derrotar o fascismo. Isso eu concordo. Ele era o único capaz de justificar o resultado. Desculpa, João.
Perguntado se temia sofrer etarismo, que é o preconceito por conta da idade nas próximas eleições, Lula disse que não e afirmou se sentir um menino. E ainda brincou com a primeira-dama. Pode perguntar para a Janja, ele disse. Falou imbrochável. Lula, o Bolsonaro não vai voltar ao poder porque ele está inelegível? Desculpa, se a gente estivesse na Suécia, eu concordaria. Concordaria. Se a gente estivesse na Suécia, né, se a gente estivesse ali na Finlândia, né, na Dinamarca, na Noruega, eu acreditaria. Onde as leis são cumpridas, onde a Constituição é defendida, né? Eu acreditaria. Agora, você voltou ao poder, Lula. Você, por uma questão de CEP, voltou ao poder. E por que Bolsonaro não pode? Você estava preso, 500 dias, preso. Delações e delações, condenações ratificadas, ampliadas, e você voltou no poder, Lula. Então, desculpa. Eu acho que essa é uma informação inverídica. Com relação ao Bolsonaro, usou 300 bi e comprou votos. Prove. Comprou voto, vai ter que provar. 300 bi, por quê? Durante a pandemia liberou o auxílio? O auxílio? É isso? Só que liberou 300 bi para auxiliar quem precisava e entregou a presidência e o Caixa com 50 bi na conta para você. Viu, Lula? Então, e concordo só com um trecho. Eu era o único para vencer o bolsonarismo, sei o quê. Fascismo. Sim. Para justificar o resultado que tivemos, e sabe Deus como? Só você mesmo, Lula. Porque o teu vice teve 5% dos votos em 2018. Ele não venceria jamais o presidente Bolsonaro, que arrasta multidões. Já você, mais fácil te tirar da cadeia. Informação, João. Vamos lá, então. Mas para de rir. Fala, João. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral os argumentos finais do ex-presidente na ação que ele moveu na corte para caçar Lula em virtude de uma live com artistas. Chamado Grande Ato Brasil da Esperança com Lula 13, o evento que ocorreu na cidade de São Paulo em 27 de setembro reuniu Caetano Veloso, Gilberto Gil, Emicida, Djamila Ribeiro, entre outros nomes. De acordo com a defesa de Bolsonaro, então o candidato Lula fez um showmício, prática vedada pela lei. Segundo Bolsonaro, assim como Lula, seu parceiro de chapa Geraldo Alckmin, se valeram do prestígio pessoal e artístico de renomadas personalidades à moda de megalomaníaco showmício, em um evento nababesco, marcado pela busca frenética pelos votos dos mais jovens. O processo foi apresentado ao TSE em 28 de setembro, portanto, um dia depois da Super Live com os artistas da esquerda. Pitoli. Olha, eu fiz um comentário sobre esse assunto para a Rádio Bunker hoje, do meu amigo Ricardo Roveran, e disse o seguinte: a gente precisa ficar só de olho num ponto. Na decisão do Tribunal Superior Eleitoral, com relação a essa Super Live de 27 de setembro de 2022, que juntou Caetano, Gil, Emicida, dentre outros, live transmitida em redes sociais, num formato showmício, e que inclusive, segundo consta, foi transmitida em vários bares, restaurantes, ou seja, além da audiência aferida pelas plataformas, que pode ser auditada essa audiência, nós tivemos a exposição em locais públicos. E aí fica imensurável o tamanho do alcance, né, o alcance desta live. Então, para mim, é showmício. Ok? Ok. Edson, acho que é melhor, não. O pessoal está se preparando para almoçar. É melhor tirar. Né? Mas também coloca eu. Piora também, nem sei o que fazer. Deixa o João mais agradável. Né? Estão pedindo pinguim na tela aqui. Pessoal, Pinguim? O pessoal gosta de você, né? Pinguim ficou famoso. Pinguim ficou famoso. Vamos lá. A gente precisa olhar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, por quê? Eles estão relativizando, hein, gente? Eles estão relativizando. Eu preciso voltar ao dia 1º de maio, próximo passado, quando aconteceu aquele evento lá no Itaquerão, lembra? Lula, dinheiro da Lei Rouanet, centrais sindicais, Petrobras, lembra de tudo aquilo? Qual foi o valor da multa? Lula usou um evento com dinheiro público e fez o quê? Pediu voto pro Boulos.
Ah, é crime! 20 mil de multa. 20 mil é 1/3 do sofá que o Lula comprou. 1/3 do valor do sofá. Ou seja, não é nada. Para esses caras, nada. Beleza. Aí, eu vou lá para o CNJ agora, Conselho Nacional de Justiça, e lembrar do que aconteceu com a juíza Gabriela Hart. E por que deram aquele tratamento a Gabriela Hart? Por conta do Apio, que é o juiz canhotinha, que fez o que fez por ali e deveria. O Apio deveria passar pelo CNJ também. E se passar nas mesmas condições, o que vai acontecer com ele? Nada. Por isso que estão fazendo o que estão fazendo com a Gabriela Hart. Eu disse isso aqui ontem. Então, eu preciso só olhar agora a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o quanto será relativizado este crime eleitoral cometido pelo Lula. Olha, é verdade. Porque o que eu estou dizendo, João? Vem aí uma sentença. Vai vir. Virá. O que vai acontecer, não sei. 20 mil? 80 mil? Vem uma penalização, punição. Vem aí. Só que é tudo para relativizar. Bolsonaro está inelegível por uma reunião com embaixadores. Olha o tamanho da desproporção, a desproporcionalidade disso. Bolsonaro está inelegível por conta de uma reunião com embaixadores. E Lula pode reunir artistas para fazer um showmício virtual. Aí vai sair uma multa, aguenta aí. Na hora que sair a decisão, o João me conta. Olha, Pitori Lula foi multado em 20 mil reais, a coligação, federação foi multada em 20 mil reais. Aguarde. Eles vão encontrando o caminho para relativizar e para livrar a turminha do que de fato deveria acontecer. Vamos aguardar. Meus amigos, preste bem atenção agora na informação do dia e me ajude a compartilhar nas redes sociais. Bolsonaro disse que Lula não está com faculdades mentais normais. Ex-presidente também afirmou que o sistema voltou e que o petista é dominado pelo ódio. Nesta quarta-feira, dia 3, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL usou as redes sociais para criticar Lula do PT. Na publicação, o líder político também questionou as faculdades mentais do petista e a quem chamou de dominado pelo ódio. Bolsonaro reclamou dos impostos e disse ainda que o sistema voltou. Qualquer inocente sabe que o filho do sistema não está com suas faculdades mentais normais. Um indivíduo dominado pelo ódio, pela mentira e pela traição. Desejamos a ele, como ser humano, que melhore o mais rápido possível para o bem do Brasil. Enquanto isso, a picanha que virou abóbora agora se transformou em pé de galinha. O chefe da organização então taca imposto na cervejinha e na picanha. Os principais produtos que fez campanha enganando o eleitor. Destacou e acrescentou: toda a lógica governamental se inverteu. Diminuímos gradativamente o Estado. Fechamos as contas com superávit, distribuímos mais recursos a estados e municípios, descentralizando o poder do Executivo Federal. Reduzimos impostos e aumentamos a arrecadação. Recordes históricos na apreensão disso aqui que destroem famílias. Dificultamos sobre os males do Tantan. Jamais na história do país tantos títulos de propriedade foram entregues a um homem do campo, tirando o poder do MST. Criamos o programa de escolas cívico-militares, algo desejado pela maioria dos pais. Batemos o recorde de diminuição no número de homicídios, inclusive dentro das ditas minorias. Retomamos de forma extraordinária os lucros das estatais. Defendemos a soberania nacional frente aos anseios dos globalistas. Temos independência ao Banco Central. Criamos o piso salarial da enfermagem.
Temos aumento de mais de 33% aos professores do ensino básico, faixa primordial para iniciação da formação do cidadão. Concluímos a transposição do Rio São Francisco, que se arrastava por mais de uma década, entre a conclusão de centenas de obras inacabáveis, passando pela construção de pontes, iniciando o fim das indústrias, das balsas, duplicações das BRs. Hoje, o sistema voltou. O presidente Bolsonaro alertando aí o Brasil que o presidente que está aí eleito pelo TSE do ministro Alexandre de Moraes está com faculdades mentais. Não está com faculdades mentais normais, afirma o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é triste para o país, um presidente que, em vez de governar para o povo, está ali pelo ódio, pela vingança, apenas para destruir o nosso país. Enquanto esse homem que perdeu as eleições, segundo o TSE do ministro Alexandre de Moraes, deixou o Brasil com as contas no azul, deixou o Brasil num patamar nunca visto na história do nosso país, e agora o presidente que tá aí está apenas com ódio, vingança, querendo acabar de vez com o nosso Brasil. Para completar aqui para vocês, Valdemar Costa Neto volta a pedir a Moraes para falar com o Bolsonaro. Isso aqui é assustador. A defesa do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, solicitou ao ministro Alexandre de Moraes a permissão para voltar a falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Os dois estão proibidos de ter contato por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, desde o dia 8 de fevereiro, por causa da investigação da Operação Tempus Veritatis, que apura um suposto plano de golpe de Estado de 2022. O pedido foi feito no dia 24 de junho. Segundo a assessoria, a defesa de Valdemar entende que não há motivos para a determinação e com a proximidade das eleições municipais, os dois precisam definir estratégias. Outro pedido é a devolução do presidente do partido e computadores do PL apreendidos pela Polícia Federal. Como estratégia da defesa, foi utilizado o agravo regimental quando a decisão é tomada de forma monocrática. O pedido seja negado por Moraes, os advogados de Valdemar podem solicitar uma decisão do colegiado. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.